Paz de Cristo, queridos. Amém. Hoje eu estou vindo aqui vim com essa blusa. Os irmãos podem se assentar. Eu vim com esta blusa exatamente para a gente poder falar da nossa programação do final de semana. Esse final de semana vai ser um final de semana muito abençoado por Deus aqui neste lugar. Nós temos separado esse dia, do dia 15 para o dia 16, nós estaremos aqui do domingo para a segunda-feira. Você que ainda não se organizou, não planejou, eu gostaria de convidar para que você pudesse planejar, organizar, para você estar aqui na igreja, que nós estaremos aqui clamando ao Senhor, no domingo a partir das 18 horas. Mas eu vim com essa blusa aqui, porque na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir, às 3 horas da tarde, nós vamos estar fazendo uma passeata. Nós vamos sair daqui de frente da igreja, nós vamos entrar aqui por essa rua Manuel Garrincha, indo até a Tancredo Neves. Da Tancredo Neves nós estaremos indo para a rua Ivanildo Alves, da Ivanildo Alves indo até a rua, eu não sei se é 3 ou se é 7 de março, a última rua antes da Avenida Brasil, Nós estaremos indo da Ivanildo Alves, pegando ela e depois vindo novamente aqui pela Teixeira Ribeiro e voltando lá para Tancredo Neves, onde nós estaremos iniciando, assim, fazendo um fechamento. Da Tancredo Neves nós vamos rodar de novo e vamos chegar a Ivanildo Alves e entrar aqui pela principal, encerrando aqui na igreja. É uma passeata onde nós estaremos orando pela nossa comunidade, falando de que a Nova Holanda é de Jesus, a Nova Holanda pertence ao Senhor Jesus. Agora preste bem atenção, irmãos, todas as vezes que nós falamos as coisas espirituais, nós não podemos falar de uma forma romântica. A Nova Holanda é de Jesus, a gente está profetizando algo que o Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas. E o Senhor tem plantado, o Senhor tem nos plantado aqui neste lugar. E a gente entende que cada igreja plantada em cada um lugar, ela tem uma responsabilidade com o Senhor, de estar ali anunciando o Evangelho de Jesus. E nós não estamos aqui anunciando uma coisa nova. É algo que Deus Ele tem feito há 2000 anos atrás, que Ele fez, e a nossa igreja é uma igreja também dentro de uma visão apostólica. Não apostólica como algumas igrejas entendem que tem que ter um apóstolo, mas nós somos uma igreja apostólica porque nós pregamos o Evangelho que os apóstolos pregaram, que eles escreveram a história, e a história da igreja a história da comunidade evangélica em amor e graça, está em Atos 29, amém? Você pode ler aí Atos 29, o que está escrito? Quem pode ler aí, o que está escrito em Atos 29? O que está escrito? Será se a irmã conseguiu encontrar? Não, Atos 29, irmãos. É o capítulo que nós vamos escrever. Amém? É o capítulo, a história de Atos não acabou. A história de Atos é a igreja que escreve. Porque o Senhor que levantou a igreja, o Senhor que ungiu os apóstolos, o Senhor que enviou, é o mesmo Deus que hoje está aqui. É o Deus da nossa igreja. E é esse compromisso que nós temos de continuar escrevendo a história do Evangelho. A igreja
foi levantada. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus vai nos usar. E agora nós precisamos de saber que nós temos um preço a pagar. Irmão, cada vez que você vem para a igreja, para um culto de oração, para uma consagração, você não pode perder esse propósito. Senhor, salva a Nova Holanda. Senhor, tira os demônios deste lugar. Senhor, tira os demônios que estão aqui trabalhando, operando para levar vidas para o inferno. Senhor, e usa-nos para nós levarmos vidas para os céus. Irmãos, nós estamos nessa campanha de 21 dias. Para que nós estamos numa campanha de 21 dias? Porque nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos da Tua presença. Senhor, nós queremos do Teu poder. Nós queremos revestimento do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para nós podermos, Senhor, ver os trabalhos não como uma obrigação, mas como uma oportunidade. Deus tem nos dado a oportunidade de poder levar a palavra, de poder anunciar esta palavra. E, irmãos, Deus está, você que está acompanhando as reportagens do mundo, nós temos visto as reportagens que está acontecendo no mundo, de tantas situações difíceis que o mundo está enfrentando, da própria corrupção, né? Situações que são de tanta humilhação, de tanta tristeza, que quando a gente ouve as reportagens pela televisão, como ontem a gente viu, né, um piloto de avião sendo preso, porque ele abusava de crianças, segundo a reportagem. A própria companhia de voo já tirou ele da empresa. A própria avó vendia a criança para ir para motel com o indivíduo. Aí eu estou falando isso aqui para os irmãos, não é para chocar ninguém, mas é para você entender que o mundo jaz o maligno. Você é a pessoa mais feliz deste planeta. Não é porque você ganhou na Mega Sena, não é porque você está com dinheiro, não, é porque você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele te libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas, para nós vivermos na presença de Deus. Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E quando nós olhamos na televisão, tanta podridão, tudo que o mundo vive, e nós estamos libertos de todas essas obras de Satanás. Por quê? Porque entregamos a nossa vida para Jesus. Ele nos libertou. Nós temos motivos para todo culto a gente pular e dançar na presença do Senhor, de nós celebrarmos a bênção, a vida. Irmãos, a salvação, ela não pode ser recebida por nós como algo comum, como algo banal. Não, o que aconteceu na nossa vida, o que aconteceu na tua vida, foi algo grande, irmão, que você não pode comprar com dinheiro nenhum. A salvação, quem pode te levar para os céus, quem pode te levar à presença de Deus, foi o sangue do Cordeiro, derramado e aspergido, que desceu e entrou na nossa vida, e que nos limpou de todo pecado. E nós reconhecemos de que sem Jesus ninguém pode ir a Deus, e nós encontramos Jesus, e agora podemos entrar na presença do Senhor. Você pode imaginar o que você faz, que é algo tremendo. Às vezes você talvez não tenha nem parado para pensar sobre isso. Você, quando ora, você entra na presença de Deus. Você entra nos átrios do Senhor. E você terá certeza de que Ele ouve a tua oração, que Ele cuida de você. É esse Deus, irmãos, que nós servimos. Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque se você
tiver essa blusa aqui, hoje eu vim como um garoto propaganda. Eu vim exatamente para te mostrar para que se no domingo você tiver essa blusa, ou se tiver a blusa branca do evangelismo, ou se você não tiver, você venha com a que você tem, mas que você possa vir e participar conosco da campanha, tá bom, irmão? Eu não sei se a igreja, eu acho que temos aí algumas faixas, né? A gente organizar para a gente poder sair no domingo ou na segunda-feira, clamando ao Senhor. Tá? Eu queria que você pudesse visualizar isso, eu queria que você orasse por isso. Eu queria que eu e você, que nós orássemos. Senhor, abençoa para que quando a igreja passar, Senhor, que a Tua glória possa encher esse lugar. Senhor, que as casas sejam visitadas pelo Teu poder. Irmãos, eu não estou falando aqui de forma romantizada. Eu estou falando de algo grande, algo tremendo que Deus quer fazer neste lugar, que Deus precisa fazer através das nossas vidas. E agora, sempre quando nós nos propomos a fazer alguma coisa de Deus, Deus ele nos garante. Mas, irmãos, existem retaliações. O que são retaliações? Do nada você pode começar a ficar triste. Do nada você pode ficar desanimado. Do nada você pode perder o ânimo. Mas você precisa entender, caramba, isso não é de Deus. Estou com fraqueza, estou com desânimo, estou com vontade de servir, mas você entender assim, isso é espiritual, e eu não posso ceder a essa vontade. E aí, irmãos, lute com as garras do Senhor, porque Ele está conosco. Eu já tive várias experiências assim, já tive experiência de, às vezes na hora de vir para o evangelismo, senti um sono tremendo, e eu orar ao Senhor, e falar, Senhor, eu estou com muito sono, Senhor, me ajuda, e de repente, é como se, não de repente que eu digo assim, não foi de repente não, algum momento, depois que eu passei, eu comecei a sentir como se fosse uma adrenalina, né? Assim, uma energia que me despertasse para fazer a obra de Deus. E é assim, irmãos, nós precisamos de ter essa visão, esse discernimento espiritual para nós fazermos a obra de Deus. E você pode dizer assim, pela fé, Deus está contando comigo. Amém. Deus está contando comigo. Amém. Irmãos, nós somos uma família. Nós somos uma família. E nós contamos, todos os irmãos, todos são importantes nessa família. Nós contamos com todos. A contribuição, a presença de todos é muito importante. Bom, estamos aqui vendo alguns rostos, né, assim, recentes. Seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, né? Estava com saudade da irmã Alzira, né? A irmã Alzira apareceu. Que bom, né? Que bênção quando nós estamos aqui juntos. Irmãos, o tema dessa palavra que eu vou trazer agora, hoje é dia 11 de fevereiro, né? E cada dia a gente propõe, eu não leio o livro de Provérbios todos os dias. Temos leituras da palavra para fazer, né? Mas eu trago, desde 2004, eu faço esse rodízio, e sempre estou lendo, não me comprometo em ler fielmente todo dia, mas, em vez em quando, hoje é dia 11, deixa eu ler Provérbios 11. E foi o que aconteceu nesta madrugada, quando eu estava lendo. E o que me inspirou essa mensagem foi uma palavra que o irmão Edson deu ontem aqui de manhã, né? O irmão Edson estava falando, quando eu cheguei, ele falou assim, que eu gostava de dançar, eu gosto de dançar, porque dançar faz muito bem, né? E eu acho que e ele estava falando, né? Estou falando aqui, ele está até ficando meio ali, o que o pastor vai falar? Mas
Irmão Edson, ele estava falando de que ele tinha consciência dele ser um homem abençoado por Deus, né? E ele nos disse uma coisa quando estava presidindo, que ele falou assim: tem muita gente que vive solitária, que se sente sozinha. E ele falou assim: e eu não me sinto sozinho, porque sempre eu tenho eu comigo. E a minha companhia, e eu comigo mesmo, me sinto muito bem. Entende? Isso daí é muito importante, porque você precisa de gostar de você mesmo. O princípio do amor de Deus está em a gente primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, depois amar a nós mesmos, né? Agora, depois é amar o próximo como a nós mesmos. E aí, se nós não amamos a nós mesmos, que tipo de amor que a gente tem para dar, né? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós precisamos. Então o texto diz, vamos ler, Provérbios 11, 17. O homem bondoso faz bem a sua vida, mas o cruel faz mal a si mesmo. E aí eu te pergunto, você é um homem bondoso? Você é um homem bom? Ou você é um homem cruel? Você cuida de você mesmo? Eu louvo a Deus, porque aqui na igreja nós temos exemplos de homens e mulheres que se cuidam e que são referências para as nossas vidas. Tá? Não é porque são meus pais, mas o pastor Hamilton, e ontem eu estava falando aqui para Maria e para os irmãos ali um pouquinho, que eu estava dizendo assim, o pastor Hamilton é um homem que é muito simples, porque às vezes ele, na hora de jantar, às vezes tendo um arrozinho com ovo, algo assim bem simples, e ele come bem pouquinho, mas aquilo dali já está alimentado, né? E eu estava explicando para eles que o pastor come pouquinho, mas ele come o dia todo. E o segredo é esse, porque ele come pouquinho, mas come o dia todo. E na verdade, eu estou dizendo isso aqui para nós, por quê? Porque nós estamos falando de que nós precisamos cuidar da nossa vida. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque se você não gosta, se você não cuida bem de você mesmo, você não tem evangelho para ensinar. Porque tem gente que se maltrata tanto, que se a pessoa olha para a vida daquele que se maltrata tanto, a pessoa diz assim, eu não quero esse tipo de vida, eu não quero essa vida, eu quero alguém que viva bem. Então nós precisamos de cuidar bem do nosso corpo, do nosso físico. E muitas vezes a gente pensa que isso não é palavra. O pastor vai vir pregar isso sobre cuidar da saúde, falar de saúde. Você é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer trabalhar em você, por você, em você. E eu, como pastor, algumas vezes, eu fiquei muito triste, porque eu visitei, são poucas pessoas que eu visitei, mas que algumas já partiram para o Senhor, e que eu identifiquei que elas queriam morrer, que elas tinham desistido de viver, que não estavam mais querendo viver. E eu acho, irmãos, que depois que a gente encontrou Jesus, a gente tem que ter um propósito de vida, né? Eu tenho que amar a vida, eu tenho que amar a vida que Jesus me deu. Deus, Ele te deu uma vida, para que essa vida seja uma vida vivida em abundância.
Você precisa viver feliz. Esse é o propósito, o desejo de Deus para a sua vida. Mas agora para nós, né? Nós agora que vamos, a minha geração é a geração que mais vai ter pessoas agora nessa nova década, até 2030, nós vamos chegar a maior número de pessoas com 60 anos. O Brasil tem mais gente com 60 anos do que qualquer jovem, qualquer criança. É o número que tem de maior, a população maior dos 60 anos. E aí, irmãos, eu estou falando com os irmãos o seguinte: nós todos precisamos de aprender a cuidar bem da nossa saúde, para a gente ter uma velhice saudável, para a gente não estar dando trabalho para a família. Olha, meus pais são exemplos, porque eles são autônomos, eles cuidam deles mesmos. Nós não precisamos nos deslocar da nossa casa para estar cuidando deles. Não estou dizendo isso, que bom que eu não tenho esse trabalho. Mas por quê? Porque eles cuidaram, porque eles cuidam bem da sua saúde. Fazem, a minha mãe até, o quanto que ela pôde fazer caminhada, ela faz até hoje, né? Parou? Não, musculação. Está fazendo musculação, né? Faz musculação. Pastor Hamilton faz pilates, né? Fazem, se esforçam. Para quê? Para viver bem, para cuidar bem. Por quê? Porque eles são templo do Espírito Santo. Se eles não estiverem bem de saúde, eles não vão estar bem para fazer a obra de Deus. Então nós precisamos entender isso, e a palavra está dizendo: o homem bom versus o homem cruel. Não seja bom consigo mesmo, cuide-se bem, né? Eu coloquei como meditação para o dia de hoje, e aí eu queria, a hora não, esse horário aí vai ser bom no 24 horas, porque a gente tem que estar correndo. Eu queria compartilhar com os irmãos eu queria que até mesmo incentivar os irmãos. Diariamente nós fazemos uma devocional SEAG, que vai para o grupo da igreja, para você diariamente receber uma porção da palavra de Deus. E neste dia nós recebemos exatamente essa palavra que eu estou trazendo aqui para nós meditarmos hoje. Às vezes somos maus a nós mesmos e não damos nem conta. Vamos certificar de forma bem simples se temos sido bons ou maus a nós mesmos, fazendo algumas perguntas básicas. E aí eu pergunto aos irmãos agora: quantos litros de água os irmãos beberam hoje? Quanto de água que você bebeu hoje? Né? Estou falando de coisas tão básicas, irmão. Está entendendo? Que todo mundo... Eu não perguntei quem comeu picanha hoje. Eu perguntei quem bebeu água. Porque às vezes você pode pensar assim: poxa, pastor faz cada pergunta difícil, né? Mas bebe água. Quanto de água que você bebeu hoje? Por quê? Porque a água, ela é vital para as nossas células, para a nossa saúde. Eu estou aqui falando isso para os irmãos, estou falando algo que eu não estou aqui pregando para os irmãos, nós estamos meditando, e é o Espírito Santo que está falando para a igreja, está falando para mim. Que às vezes eu vou à cidade e eu penso assim: caramba, eu deveria ter uma garrafinha d'água, vou ficar tanto tempo sem beber água, né? Não posso, é lógico, comprar na rua, mas é muito bom a gente ter esse cuidado de estar nutrindo a nossa saúde, a gente está cuidando. E aí, se você é bom, você bebeu bastante água.
Mas se você não bebeu água, você está sendo cruel. Eu não estou aqui querendo jogar pedra em ninguém, não. Mas é uma reflexão que nós precisamos fazer. Eu, há muito tempo, eu achava assim que a igreja não deveria tocar nesses assuntos. Havia a igreja adventista do sétimo dia, eles são muito disciplinados nessa área, e eles ensinam muito as pessoas, e a gente não falava nada. Mas eu entendo de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que falar de tudo para a nossa vida. Porque na hora em que a gente às vezes, porque a gente tem entendimento errado, irmãos. A gente pensa assim, fulano morreu porque chegou a hora dele. Muitas vezes não chegou a hora dele, ele que antecipou. E muitas vezes a gente tem ideia de que a pessoa morre na hora que Deus quer. Existe isso a hora que Deus quer, mas nós podemos antecipar a hora da nossa morte, se nós não cuidarmos bem de nós mesmos, né? Então, cuidar de nós mesmos. Dorme o necessário para entrar no sono REM. Eu não vou nem perguntar aqui quantos dormem bem, né? Por quê? Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque o nosso corpo, para ir alguns hormônios para o nosso sangue, precisamos dormir, a tal ponto desses hormônios eles serem despejados nas correntes sanguíneas, mas muitos só podem acontecer isso no processo de um profundo sono. Se você não dorme bem, se preocupe com isso, porque tem poucos dias de vida. Ou melhor, você pode estar diminuindo os seus tempos de vida. Eu vou encerrar aqui, irmão, que eu já passei da hora. Tem que parar aqui. Não, a gente tem que parar. Mas fica aqui, irmãos, a mensagem. Tá, irmãos? Eu estou falando de uma forma assim, a gente está falando de forma descontraída, mas a coisa é séria, tá? É Deus que está falando, tá, irmãos? Eu estou rindo, mas é Deus que está falando. Pegue isso a sério. Deus, Ele quer que você cuide bem do templo do Espírito Santo. Deus quer que você cuide da casa dEle. A casa dEle não é só essa aqui, a casa dEle é essa, o nosso corpo. Ele te deu para você cuidar bem. Cuide bem da casa do Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu e no meu coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto a Priscila vai louvar ao Senhor, nós vamos dedicar ao Senhor com nossos dízimos.